Que bênção! Como é bom estarmos unidos. E nesse lugar Deus ordena a bênção e a vida dele. Por isso é tão bom. É um momento tão abençoador quando nós nos ajuntamos e celebramos ao Senhor. E eu quero dizer nessa noite que você é livre, amém, para glorificar o Senhor. Eu quero novamente dizer, você é livre para glorificar o nome do Senhor. Amém? Quantos se sentem livres na presença de Deus? Amém? Você é livre para dar glória a Deus, dizer aleluia, dizer assim seja, amém? Eu quero citar 2 textos para dar evidência de que muito melhor é dar glória a Deus do que não dar glória a Deus, amém? Lá em Atos 12, 23, está escrito: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Diga, morreu. Agora você não tem nada a ver com Herodes, né? Você tem a ver com Abraão, e você vai entender mais ainda nessa noite, por meio da palavra. E lá em Romanos 4, 20, Paulo registra dizendo: não duvidou, acerca de Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Enquanto Herodes não deu glória a Deus e morreu, foi comido por vermes, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Quantos aqui pode dar um glória a Deus bem alto? É mais vantagem, não é? Quem acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. E você é livre. Você está numa igreja avivada, você está numa igreja livre em Cristo Jesus, e que entroniza Cristo Jesus. Sabe, tudo que você vê aqui, todas essas luzes, toda essa estrutura, tudo aqui, de uma forma direta ou indireta, é para entronizar Jesus. Que Ele seja o centro da nossa devoção, da nossa adoração. E eu quero trazer uma palavra nessa noite exatamente para te empoderar, para que você saia daqui realmente crendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Diga, Cristo em nós. Diga com voz de muitas águas, Cristo em nós, a esperança da glória. Então tem muito mais de Deus em você do que você imagina. E o pregador nessa noite, ele vem exatamente para te fazer lembrar o quanto de Deus tem em você e o quanto Ele te ama. E não importa exatamente ou especialmente o que você fez ou deixou de fazer, simplesmente Ele decidiu te amar e te abençoar. Quantos se sentem abençoados pelo Senhor? Assim você precisa viver, abençoado, por todo lado, amém? Mas eu quero fazer uma pergunta para iniciarmos aqui essa mensagem, e a pergunta é: quantos querem uma vitória aí extraordinária? Diga amém. Quantos desejam ser vencedores? Diga glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já conquistou essa vitória para você há 2000 anos atrás. E Ele te fez nele mais, não é vencedor, mais que vencedor. Você toma posse disso nessa noite? Mas sabe, então por que, pastor, o Senhor vai falar de vitória, vai falar de empoderamento para vencermos? É porque mesmo já tendo Jesus conquistado a nossa vitória na cruz, mesmo nós já tendo recebido essa natureza de mais que vencedor, muitos de nós, ou alguns de nós, vivem como se não fossem. E por isso o pastor ele vem aqui para o quê? Lembrar daquilo que você não deveria se esquecer. Porque o homem tem facilidade de esquecer daquilo que deveria se lembrar e de se lembrar daquilo que deveria se esquecer. Amém? Quantos estão empolgados aí, expectativa santa? Então abra comigo a sua Bíblia lá em 2º livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. 2º livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14. E hoje nós vamos disparar a flecha da vitória nesta noite, amém? Nós vamos declarar aqui a unção de Deus por meio de uma palavra profética que vai alcançar o alvo. Não, você não vai errar o alvo, você vai acertar o alvo. E você já está correndo para esse alvo que é Cristo, e Cristo é a sua vitória, a sua porção.
Então, aqui, segundo Reis, capítulo 13, 14 até o 19, diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. O rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Diga: flecha da vitória do Senhor. Não, mas agora você, como filho de Deus, e pela fé você pode acionar o modo voz de muitas águas. Diga: flecha da vitória do Senhor. Agora sim, sua vitória já começa nesse brado de vitória, esse brado profético, de encher os seus pulmões, que só existem, como nós cantamos, para adorar o Senhor. Amém? Ah, mas para eu viver, se não for para te adorar, para que eu nasci? Então seus pulmões, eles servem, claro, para manter oxigenação, né? Mas sobretudo para você declarar que você tem vida em Deus. Você tem vida em Cristo, amém? Então, o rei atirou e Eliseu disse, está com ponto de exclamação: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso quantas vezes? Diga: 3 vezes. O rei fez isso 3 vezes e parou. No verso 19 está escrito: então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém? Verso de número 25. Vamos para o 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Quantas vezes? 3 vezes Jeoás derrotou Ben-Hadad, que era ali que comandava as cidades, né? Ou seja, o povo sírio que estava oprimindo Israel. Amém? Pai, essa é a tua palavra e nós liberamos ela nesta noite. E ela não pode voltar para o Senhor vazia. Ela é como o orvalho que desce do céu, rega a terra e não pode tornar para lá antes que essa terra seja irrigada, seja fecunda e produza muito fruto. Assim é o coração do seu povo. Eu creio que essa semente vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1, para o louvor da sua glória. Toma agora a mente, o coração, a boca do teu servo, e que o Senhor empodere, Pai, com teu Espírito, essa igreja que tanto te ama e tem focado na palavra do Senhor, para saber quem ela é, o que ela tem, o que ela pode. Em nome de Jesus, digam amém. Diga glória a Deus. O contexto é o tempo dos reis. E era um tempo conturbado em Israel, porque havia o reino do norte, cuja capital era Samaria. Então o reino do norte era chamado Israel, e a capital Samaria. O reino do sul era chamado Judá, e a capital era Jerusalém. Não é isso? Amém? Bom, e muitas vezes houve até guerra civil, porque eram o mesmo povo. Mas veja que Deus, ele sempre se manifestou porque ele tinha uma aliança com esse povo. A chave dessa mensagem
para nós realmente tomarmos posse da vitória, é sabermos e crermos que Deus tem uma aliança conosco através de Cristo Jesus. Nós cantamos muitas canções e hoje à noite eu ainda prestei mais atenção nas letras. Eu falei, meu pai, como que estava amalgamada com a palavra de hoje. Incrível. E aquela do leão, o descendente de Davi, o homem mais notável, é esse descendente de Davi, o homem mais notável, foi exatamente com quem Deus fez uma aliança e abençoou o seu povo Israel. Por quê? Porque o reino que permanece, nessa canção fala o reino que continua, que é eterno, no início da canção. Eu não quero dar uma palhinha aqui, porque depois a pastora vai me convidar para o Ministério de Louvor, né, a Kari, então eu não vou dar essa palhinha, mas na canção diz exatamente isso, que esse reino não terá fim. E Davi tipifica Jesus, é um tipo de Jesus, cujo reinado não terá, diga aí quem está acordado, fim. Preste atenção então, porque quando Deus estabeleceu uma aliança com os patriarcas, ele já contemplava a linhagem dos patriarcas chegando até Moisés, até os juízes, chegando nos reis, e o principal deles foi Davi, que tipificou o Cristo, e aí em Cristo ele consuma a bênção e aliança que é para sempre. E é por isso que eu quero te falar nessa noite que Deus, quando olha para você e para mim, Ele não está olhando os nossos predicados, as nossas qualificações, se eu acertei ou se eu errei. Ele está olhando se eu criei na promessa, se eu criei que Jesus ele cumpriu tudo que deveria cumprir, se eu creio que a obra está consumada, e se eu creio que Ele é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, que fez uma aliança comigo. Quantos creem aqui nessa noite? Então a chave, segura essa aí, a chave é crer. Amém? Mas havia um contexto e um legado de maldade entre os reis, sobretudo de Israel. O pai de Jeoás também fez o que era mal diante do Senhor. A Bíblia vai registrar que Jeoacás, pai de Jeoás, ele também começou a reinar em Israel, em Samaria, reinou por 17 anos, e a Bíblia vai registrar no início do capítulo 13, que Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, ou seja, de um outro ancestral que ele tinha. Mas preste atenção no verso de número 4, a Bíblia vai falar, segundo Reis 13:4, porém Jeoacás fez súplica diante do Senhor e o Senhor o ouviu. Mesmo tendo feito o que era mal, mesmo tendo uma linhagem sucessória de coração afastado, mas quando ele se lembra que existe um Deus que fez uma chancela, uma aliança, ele se volta a ele e ora. E a Bíblia diz que esse homem, ainda um pouco embaçado, vamos dizer assim, eu usei esse termo de manhã, vou usar o mesmo agora. Jeoacás fez súplicas diante do Senhor e o Senhor o ouviu. E eu quero te falar nessa noite que o Senhor está ouvindo a sua súplica. Talvez você não se julgue merecedor digno, mas o Senhor está ouvindo a sua súplica, a sua oração, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com o Filho dele que está em você. Isso tem a ver com a aliança que ele estabeleceu com o Filho dele, Cristo Jesus, cujo reino não terá fim. Então, esse era o contexto, e porque eles fizeram o que era mal, Deus permitia que acontecesse alguns eventos. E um dos eventos importantes que acontecia frequentemente era povos pagãos oprimirem o povo de Israel, o povo de Deus. E é o que estava acontecendo. O exército da Síria, ele estava assolando as cidades de Israel. E aí nós vemos claramente que naquela época um rei chamado Azael, ele começa a atacar e conquistar as cidades israelitas. Depois ele passa também para o seu filho, nós lemos aqui no verso 25, Ben-Hadad era o filho de Azael, ele começa a oprimir, ele começa a atacar, ele põe um exército na cidade de Afeca, que ficava na parte oriental do mar da Galileia, exatamente para ficar na espreita, oprimindo.
E esse era o contexto. Os sírios ainda dominavam Israel e o profeta Eliseu estava prestes a morrer, porque ele era idoso. Olha só o contexto. Talvez você está passando por uma situação que você veja, sabe, penumbra. Você veja opressão, veja as coisas, sabe, tomando uma dimensão, uma forma que você não queria. E Eliseu vê exatamente isso. O exército sírio dominando Israel e o profeta Eliseu estando prestes a morrer. E ele decide então ir ter com, diga, Eliseu, o profeta. É o que nós começamos a ler no verso 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E o que ele fez nessa visita? A Bíblia conta que o primeiro ato de Eliseu na presença do profeta foi prantear, chorar. Por quê? Porque ele sabia que esse profeta era um homem de Deus. E ele sabia que Israel ia perder muito moralmente e espiritualmente quando esse homem morresse. Então ele chora, pranteia, mas a resposta de Eliseu não é outra diante do choro. É exatamente começar a profetizar acerca daquilo que Deus estava enchendo o seu coração na vida de Jeoás. Mas sabe, o mais interessante, quando eu noto Jeoás, filho de Jeoacás, reis que fizeram o que era mal diante do Senhor, eu penso naquela situação e que gerou até um jargão no nosso meio, que diz assim: só procura Deus quando a coisa aperta. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Só procura Deus quando a coisa aperta, levanta a mão. Acho que a grande maioria já ouviu. Vou fazer uma outra pergunta. Quem já procurou Deus quando a coisa aperta? Não precisa levantar, para não constranger ninguém. Eu quero falar o seguinte, porque aqui a gente tem compromisso com a palavra de Deus, e a própria palavra não poupa ninguém. A verdade é que nós procuramos Deus quando a coisa aperta. Começou assim, é melhor que a gente cresça, amadureça e não fique buscando a Deus só quando a coisa aperta. A gente tem uma rotina de devoção ao Senhor, mas inicialmente, na nossa imaturidade, nós buscamos a Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. E nós continuamos a buscá-lo pelo que Ele faz, porque afinal de contas, o que Ele faz está intimamente ligado ao seu atributo, o que Ele é. Quem está entendendo isso? Eu não busco a Deus pela sua bondade, pela sua indulgência. Eu busco porque Ele é bom. Mas como que você sabe que Ele é bom? Porque Ele usou de bondade para com você. Amém? Não tem nada errado de você buscar a Deus, porque Ele é bom. E Ele, aliás, porque Ele faz, Ele opera bondade, porque Ele opera graça, porque Ele opera provisão. Não, eu não busco o Senhor por causa das provisões dEle. Olha como Ele é santo. Eu busco o Deus da provisão. Tá, você só reconhece que Ele é o Deus da provisão porque Ele aprovisionou algo na sua vida, é ou não é? Então veja que o que Ele faz está intimamente ligado ao que Ele é. A verdade é que eu preciso ativar sempre o modo fé para me relacionar com Ele. Quer seja pelo que Ele faz, quer seja pelo que Ele é, eu tenho que ativar o modo fé. Porque sem fé, daqui a pouco nós vamos falar mais, é impossível agradá-lo. Então, essa frase, só procura Deus quando a coisa aperta, eu quero assim, desconstruir um pouco isso, porque a gente gera um paradigma errado e um preconceito nocivo. Porque quisera eu que todos aqueles que procuram a Deus quando a coisa está apertada viessem aqui para a Iba. A casa ia estar cheia, não é? Como está hoje, mas ia estar mais, a gente tinha que abrir mais um culto. Por quê? Porque as pessoas realmente precisam de Deus. E nós precisamos de Deus. Você só procurou a Deus porque você estava morto e Deus tinha vida. Então você foi atrás dele. Só quem reconhece que estava morto procura aquele que pode dar vida. Então você procurou Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Quem já foi até Jesus?
Você foi até Jesus exatamente por quê? Porque você estava morto e reviveu nele. Quem vai até Jesus, senão aquele que sabe que estava perdido, e aí é achado. Então veja que nós procuramos a Deus quando a coisa aperta, e Joás procurou quando a coisa apertou, e isso não é de todo ruim. Procurar a Deus quando a coisa aperta não é de todo ruim. Claro que à medida, eu vou retomar, que nós amadurecemos, nós vamos tendo um relacionamento mais íntimo, não só com as indulgências que caem das mãos de Deus, mas do coração do Pai, e sermos imersos na realidade dele, de ser um Deus generoso, abençoador, provedor, amoroso, tudo de bom. E aí você não fica só atrás das mãos, você fica atrás do coração dele, e lá no coração você vai ter tudo de Deus, porque a mão dele é só uma expressão do seu caráter. Então isso não é de todo ruim, mas nós temos que crescer. Por que não é de todo ruim procurar a Deus quando a coisa aperta, como Joás fez? Primeiro, porque experimenta-se um atributo maravilhoso de Deus, qual seja a graça. Quando alguém procura a Deus porque está apertado, ele vai experimentar uma graça abundante. Ele vai experimentar uma provisão sobrenatural. Porque aquele que procurou exatamente porque a coisa apertou, e talvez porque apertou, ele não se vê como digno, então aí que está a essência da graça, receber o favor que não merecia. Quem está entendendo e pode dizer amém? Então quando você procura a Deus porque aperta, você vai experimentar a graça de Deus, porque é o favor que você e eu não merecemos, mas Ele deixou e nós pela fé recebemos. Amém? Então eu quero te falar nessa noite, não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair. Se você entrou cheio de julgo, cheio de paradigmas errados, cheio de condenação, dizendo que nem orar você pode, não, na próxima ceia, já está preocupado hoje, que domingo que vem é ceia, ai meu Deus, será que eu vou participar da ceia, será que eu não vou participar? Isso é condenação, isso é julgo. Querido, se você faz parte do corpo de Cristo, já desceu as águas, já mostrou e declarou para todo mundo que você é de Jesus, então sente à mesa e participe da ceia. E a ceia é um bom momento para nós refletirmos exatamente se nós estamos sendo tudo aquilo que Deus nos fez ser em Cristo Jesus. Porque a graça não é um salvo-conduto para a gente fazer o que quer, mas fazer o que nós devemos fazer. Porque antes nós éramos pecadores, então o que o pecador faz? Peca, mas agora você é um santo, você anda em santidade. Quem recebe essa palavra? Então você é empoderado na graça, é um favor que você não merecia, que eu não merecia, nós não poderíamos conquistar, Ele conquistou e Ele nos deu. Como que eu faço para receber? Fé, diga fé. Então, quando a coisa aperta, você vai experimentar pela fé um atributo maravilhoso de Deus, que é a graça. E em segundo lugar, isso não é de todo ruim, porque nós temos convicção de que a pessoa que procura Deus quando tudo aperta, quando as coisas apertam, é porque os recursos dela acabaram. Isso é muito bom. É bom porque a pessoa vai ver que ela tentou se empoderar dos recursos que ela tinha. Recurso humano, recurso físico, recurso material, sabedoria, entendimento humano. Ela vai se cercando de tudo quanto há para tentar se estabelecer. Quando ela vê que não tem como, então ela percebe que os recursos se acabaram. Certamente Joás viu que os recursos tinham se acabado. Não tinha poderio bélico, não tinha força militar, não tinha nada. E nem uma vida com Deus ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele foi procurar o profeta. Ele foi procurar Eliseu. E aí nós vamos entrar exatamente na declaração que ele fez. Mas primeiro, eu quero citar o Salmo 145, os versos 8 e 9, que dizem assim: benigno e misericordioso é o Senhor. Suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então é esse o nosso Deus, Ele é benigno e misericordioso. Diga, o meu Deus é benigno e misericordioso. Diga, as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. E eu tenho uma boa nova para te dar nessa noite também, que a obra mais especial que Ele fez foram eu e você. Amém? Então essa misericórdia permeia as nossas vidas.
A Bíblia diz também em Jeremias 17:5, nós gostamos muito da primeira parte, que diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas no verso 7 diz assim, nós esquecemos da bênção muitas vezes, né? No verso 7 fala dessa bênção: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, nós somos benditos porque não confiamos no nosso braço, na nossa carne mortal, mas nós confiamos no Senhor e a nossa esperança é o Senhor. Quantos creem? Quantos confiam? Quantos têm a sua esperança no Senhor? Então eu quero te falar nessa noite que não importa o que passou, o que aconteceu, quão difícil está exatamente a sua caminhada, o contexto da sua família, do seu trabalho, talvez do seu próprio corpo, com uma enfermidade, eu quero te falar que você é bendito, você é bendita, porque a sua confiança e a sua esperança estão no Senhor, e Ele supre as nossas necessidades. Jeoás não foi sem motivo à casa do profeta, ele foi porque ele sabia, especialmente que Eliseu estava sofrendo de uma enfermidade, mas a visita não foi simplesmente uma visita assim para expressar uma piedade, senão para receber algo do profeta, porque ele sabia que ainda que estivesse no leito, ele poderia liberar uma palavra profética sobre a vida dele. E hoje nós temos da parte de Deus uma palavra profética sobre nós. Hoje o Senhor está tomando aqui esse culto todo, desde cedo, com um mover profético aqui, por meio dos louvores, por meio das ministrações, das orações. Então fica ligado, porque em Cristo Jesus, você já é mais que vencedor. E quando Eliseu se encontrou, ou Jeoás se encontrou com Eliseu, a palavra de Jeoás não foi outra, ele trouxe à existência algo profético que aconteceu sobre Eliseu. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi exatamente a expressão que Eliseu disse quando viu o seu preceptor, o seu discipulador, Elias, sendo arrebatado num redemoinho. E ali ele então faz essa declaração: meu pai, carros e cavaleiros, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí desce aquele manto sobre Eliseu, ele recebe a porção dobrada do espírito de Elias. Então quando Jeoás entra naquela casa, entra na presença do profeta, ele faz uma declaração de fé. Diga: declaração de fé. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele quer nos emudecer, ele quer colocar mordaças espirituais nas nossas bocas. Por isso nós falamos e verbalizamos muito durante o culto e na nossa vida. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas Deus não é surdo. Mas parece que nós somos. Então quando nós falamos em alta voz, é claro que Deus está ouvindo, mas nós precisamos ouvir. Nós não podemos esquecer das palavras, dos oráculos de Deus. Quando a frase está com exclamação, ele não falou para dentro, ele não falou, sabe, com aquelas plaquinhas de hospital, né? Silêncio. Tem gente enferma. Não. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por quê? A exclamação é exatamente a decisão de um coração cheio de esperança, exatamente na providência divina. É esperança na providência divina. Então diga assim: a fé fala. Diga: crie, por isso é que falei. Diga assim: cremos, por isso é que falamos. Então, querido, ao invés de você julgar o irmãozinho que parece um megafone que está do seu lado, dando glória a Deus, seja o segundo megafone nessa igreja. Ao invés de você ficar recriminando, que está falando, será que Deus é surdo? Lembre-se que Deus não é surdo. A Bíblia fala que os ídolos que são surdos, têm ouvidos e não ouvem. Deus não é, mas nós às vezes somos. E por isso precisamos verbalizar em alta voz, porque os ouvidos mais perto da nossa boca são os nossos mesmos. Então nós precisamos retroalimentar a nossa fé. Como? Fazendo declaração de fé. Quando Eliseu
liberou uma palavra, ele trouxe à memória o legado profético que estava sobre aquele homem. Ainda que ele estivesse ali a ponto de morrer, e depois de morto ainda jogaram o presunto lá no túmulo dele, ainda ressuscitou, não foi isso que aconteceu? Então, imagina, ele ainda não tinha morrido, e Deus ainda tinha uma porção para Joás. E eu quero te falar nessa noite, olhe bem para mim, ouça bem, não deixe nada te distrair nesse tempo. Deus ainda tem uma palavra para você. Deus ainda tem uma palavra profética acerca da sua vida e da sua história. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus, movido pelo Espírito de profecia, o Espírito profético, que é um legado, que não é apenas um legado do Velho Testamento, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas um legado do Novo Testamento. Ele está liberando uma porção dobrada do Espírito dele sobre a sua vida, e isso é para as pessoas ficarem maravilhadas, porque falam, mas você? Sim, eu, porque não sou eu, mas aquele que vive em mim. Não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. E eu sou o que sou pela graça, o favor de Deus. Deus me escolheu e eu aceitei que Ele me aceitou. Eu ativei o modo fé e agora eu recebo a herança, a bendição. Eu recebo tudo aquilo que Deus conquistou na cruz e eu recebo com fé. E eu quero te falar também, você vai abrir a boca e vai falar para aquelas pessoas que estão à sua volta e vão ver o milagre acontecer, vão ver a glória reluzir na sua vida, você vai falar para essas pessoas, está disponível. Porque as pessoas estão armadas de, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de beber? Eu preciso parar de tomar minha cervejinha? Eu preciso parar disso aqui? Eu preciso parar de ir lá, sabe, visitar meus parentes, jogar um carteado? Então, veja que não tem nada a ver com isso. Mas é o que as pessoas acham. E sabe o que as pessoas precisam parar de fazer? Parar de ser incrédulas. Precisam crer. Porque a hora que elas creem, aí Deus vai mudar tudo na vida delas. Como mudou na nossa vida? Quantos podem declarar assim? 2 Coríntios 5,17. O que diz? Aquele que está em Cristo. Quantos estão em Cristo? Quantos estão em Cristo? Pode declarar assim, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Pela fé, tudo se fez novo. Amém. Aleluia. Declare, verbalize. E é tão interessante porque eu falei de manhã e lembrei aqui, no Velho Testamento, há uma frase, há um termo que era comumente usado. Os profetas, principalmente, eles chegavam e proferiam. Assim diz o Senhor. Diga, assim diz o Senhor. Isso é frequente no Velho Testamento. Quem já leu uma frase assim, um termo assim, na sua leitura devocional? Nossa, está precisando ler a Bíblia, hein, querido? Então, você lê o Velho Testamento, você vai perceber várias vezes essa expressão. E no Novo Testamento, pastor? No Novo Testamento, a expressão mais comum não é assim diz o Senhor, é está escrito. Então eu quero te falar que você fala, pastor, eu queria um profeta que fosse lá na minha casa, batesse lá e tal. Amém. Você ainda não fez aquele pão de queijo que eu falei que você podia fazer, me convidar. Mas eu quero te falar, querido, não precisa do pão de queijo, não precisa do pastor Ricardo chegar lá, vai ser uma honra. Mas você tem a palavra de Deus, você tem os oráculos de Deus, e você pode dizer assim, eu sou, tenho e posso, que a Bíblia diz que eu sou, tenho e posso. Diga assim, está escrito. Então eu quero te falar nessa noite, que Deus vai tomar aqui nesse lugar, essa palavra profética, baseada na Bíblia, na palavra dEle, para te empoderar exatamente sobre a graça de Deus. Amém? Então, Eliseu, diante da lamúria, do lamento de Joás, mas que em meio a pranto, ele libera uma palavra. Olha só como é interessante, ele estava chorando, mas em algum momento ele teve uma lucidez de declarar algo profético, que começou a mudar tudo. Então não importa o quão você está pranteando, lamentando, assim, no bom sentido, digamos assim, a situação, mas quando a ficha cai, você precisa verbalizar a palavra de Deus.
E aí no verso 15, Eliseu responde a essa condição, não com mais lamento, não dizendo, meus dias estão acabando, realmente os sírios, eles estão à espreita, quem poderá nos defender? Mas Eliseu diz a Joás uma resposta. A resposta de Eliseu à lamentação do rei foi profetizar-lhe vitória nos anos seguintes, em proporção à fé demonstrada naquele encontro. Então, querido, prepare-se para você ter um encontro com Deus, hoje ainda, aqui nesse culto, ou lá no seu quarto. Eu não sei, você já está se encontrando, então se prepare, já se prepare agora, porque a liberação profética, a lamentação que muitas vezes fazemos, é uma palavra de vitória nos próximos anos, a proporção da fé que você demonstrar nesse encontro. A sua vitória está ligada proporcionalmente à sua declaração de fé. A sua vitória e a permanência dela está diretamente ligada à sua permanência em verbalizar, crie, por isso é que falei, cremos, por isso é que falamos. É o quanto você crê, não é o quanto você faz. É o quanto você tem esperança em Deus, não o quanto você acredita nos seus recursos. E isso está sendo liberado nesta noite. Quantos recebem aqui? Então a palavra de Eliseu, o rei, para Joás foi: pegue um arco e algumas flechas. Pegue o arco aí. Pegue algumas flechas. Não pega uma só não, pega várias, tá bom? Que a sua vitória, ela não será apenas com uma flecha, mas com várias flechas. Amém? Tem jeito de colocar aquela imagem aqui também, que nós colocamos de manhã? Isso. Quantos já estão se preparando para guerrear? E essa guerra é do Senhor. E essa guerra já é ganha. Sabe, Deus, Ele disse assim, a guerra está ganha, mas para vocês sobraram as batalhas. A batalha é exatamente o percurso que nós estamos vivendo neste mundo tenebroso, mas certos que a guerra já foi vencida. Ah, mas eu sou um soldado ferido. Ferido, mas não abatido. Perplexo, mas não desesperado. E assim por diante. Então, deixa eu te falar. Deus está entregando um arco espiritual nas suas mãos. Ele está levantando agora uma arma espiritual que vai tipificar, simbolizar a própria palavra de Deus. E esse arco que o próprio Eliseu disse ao rei para que ele pegasse, ele deveria pegar também algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. Então, se você pega um arco e fica com ele assim, ele não vai fazer efeito nenhum. Mas agora Eliseu fala: empunhe o arco. Você pode empunhar o arco aí? Empunhe o arco. Isso é empunhar o arco. Porque você pode, se deixar assim, vai ter algum efeito? Não, mas você empunha o arco. Ou seja, a palavra lá na estante não vai adiantar. E aberta no Salmo 23, pastor? Não. E no 91? A palavra tem que ser guardada no seu coração, para você não pecar. O que é pecar? Andar sem fé. A gente acha que pecar é prostituir, é não sei o quê, é beber, é não sei mais o quê, não sei o que lá. Sabe o que é pecado? É tudo que o crente faz sem. Paulo já escreveu, Romanos 14, 23. Tudo que fazemos sem fé é pecado. Por isso, o descendente de Davi, ele odeia a iniquidade. Por que é iniquidade? Não é o ato. A gente acha que Deus odeia o hedonismo, o lesbianismo. Deus odeia o beberrão. Querido, Deus odeia é a pessoa permanecer incrédula. Porque a pessoa que descobre que basta crer
ela é transformada e sai daquela condição. Eu não sei se você sabia que ninguém vai para o inferno porque rouba, mata, prostitui, adultera, bebe, é efeminado. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Não sei se você sabia, alguém te contou isso? Não, pastor, eu jurava que era isso. Então deixa eu te falar, a pessoa vai para o inferno porque não creu, porque ela não creu. Não creu na palavra. É por isso que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. E por isso que o rei que ama a justiça, ele odeia iniquidade. Iniquidade é pecado. Ele não aceita uma pessoa recebendo tanta graça e não dando resposta. Eu quero. É insano. Alguém está perdido e uma mão estendida e a pessoa, não quero. É insano. Alguém está indo para o corredor da morte, alguém fala assim, eu tenho um escape que entra nesse corredor que não é o da morte, e a pessoa, não, eu não posso, eu não tenho condição. Não! Isso é incredulidade. Pessoas vão para o inferno não porque matam, roubam ou prostituem, porque não creem. E por isso hoje você está sendo liberado uma palavra profética com meu pai. Meu pai, Carlos de Israel, para pegar o arco, pegar as flechas, retesar o arco, ou seja, aprumar o arco, retesar o arco, empunhar o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Isso é lindo demais. Por quê? Porque quando você tomar o arco, você levantar o arco, retesá-lo, você empunhá-lo, preparar, a luta não é sua, a luta não é contra carne e sangue, não é o espírito com E minúsculo que luta contra a carne, mas é o espírito com E maiúsculo de Deus que luta contra a carne. Então, quando as mãos do profeta estão sobre as mãos do rei, ele está dizendo, essa luta é minha, eu te abençoo, eu te empodero, eu te dou a vitória, eu te dou a vitória. Oh, aleluia. Quem toma posse dessa palavra? Então, quando você retesar o arco, você preparar a palavra, você vai saber que não é um entendimento intelectual. Tem muitos aí que têm o evangelho segundo a tantas definições, e conhecem, e sabem, mas não é um conhecimento cognitivo apenas, é o Senhor trazendo clareza, exatamente para que você se empodere da vitória. Preste atenção, no verso 17, ou no verso 16, Eliseu disse ao rei, empunhe o arco, o rei fez assim, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o leste. Abra a janela que dá para o leste. Então vamos supor, e até é mais ou menos aqui, o norte está para lá, é mais ou menos, tá? Então eu vou ficar no mesmo sentido de vocês. Abra a janela que dá para o leste. O leste é oriente. Então você vai abrir a janela para cá. Abre a janela aí. Para o leste. Por que eu tenho que abrir a janela para o leste? Por que eu tenho que retesar esse arco, empunhá-lo e abrir a janela que dá para o leste? Você sabe? Porque a cidade fortificada, a cidade que tinha o poderio bélico dos sírios, era Afeca, ou Afeque. Ela estava a leste de Israel, a leste do mar da Galileia. Então você vai apontar exatamente na testa do seu inimigo. Você vai apontar o arco e a flecha ali exatamente na direção. Por quê? Tem gente dando tiro para tudo quanto é lado. E quem fica apontando para todo lado não acerta. Você vai ter direção de Deus, porque é o Senhor que vai tomar as suas mãos e vai direcionar o arco para a posição certa. E hoje, você vai tomar uma causa, embora você vai depois sair daqui com a sua aljava para tirar mais flechas e acertar. Mas hoje eu queria que você nomeasse aquela mais terrível, aquele Ben-Hadad. Olha o Ben-Hadad, Azael, esses caras te intimidando, falando amanhã é segunda-feira. Sabe aquela conta, sabe aquela situação, sabe aquele site, sabe isso, sabe aquilo, sabe o seu relacionamento familiar, sabe o seu emprego que não flui, sabe, aí você vai falar, é o Senhor que toma as minhas mãos, as mãos deles estão sobre a minha, e Ele abre uma janela, sabe, é interessante,
quando fala em janela. Os que trabalham em construção civil, pode ser que hoje tenha tanta coisa moderna, mas vamos no tradicional. Quem constrói? Irmão Edgar, né? O Clênio, que veio de manhã, e vários outros aí. Porta abre-se por dentro e abre-se por fora. Agora janela, quando Deus fala assim, eu vou abrir as janelas do céu, é porque só abre do lado de dentro. Se Ele não abrir, ninguém abre. Então quando Deus fala para o Joás, abre a janela, e com as mãos Ele fala assim, eu estou abrindo essa janela para você, que só abre do lado de dentro. Você está comigo, eu estou em você, e nós estamos amalgamados, e essa janela vai se abrir, porque você vai vencer o inimigo, você vai tripudiar em cima dele, você vai vencer, vai alcançar. Janela só se abre por dentro. Deus está com você, Ele que colocou as mãos sobre as suas mãos, Ele que vai te dar a condição de abrir essa janela para o leste. Diga leste, oriente. Essa cidade chama Afeca, onde tinha exatamente esse poderio bélico dos sírios. E sabe essa flecha da vitória? Nós já estamos quase terminando. Essa flecha da vitória, ela não é simplesmente alegórica aqui no texto. Você acha assim, o autor eclesiástico, ele colocou uma flecha da vitória, para ficar legal, né? Fica assim, dá um empoderamento, né? Quem vai ler, flecha da vitória. Não, é porque era uma flecha que eles tinham naquela época. Então um exército, ele apontava exatamente essa flecha, e com ela era uma declaração de guerra, muitas vezes era feita atirando exatamente uma flecha dentro do território do inimigo. Esta, porém, foi atirada para o oriente, em direção à Síria, a cidade de Afeque, ao oriente do Mar da Galileia, a fortaleza principal dos exércitos da Síria para a invasão de Israel. Ou seja, ele está... Eu vou apontar agora para você. Os irmãos da comunicação, me ajudem, por favor. Dê um jeito nesse relógio aqui. A minha auxiliadora. Então, essa era uma flecha. Então, quando eles liberavam a flecha, caía no terreno do inimigo e falava, eu estou aqui. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É isso que está sendo profetizado aqui. Quem toma posse nessa noite diz. Então você não vai se intimidar, porque o diabo ele tentou te acuar nos seus limites, no seu território, e ele entra dentro do território nosso e ainda saqueia a nossa cidade, as nossas cidades, negativo, flecha da vitória. E quando a gente vê de forma profética na pessoa de Cristo, Jesus, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e Ele triunfou dos demônios, ou seja, do inimigo e dos seus demônios, na cruz, e os expôs à vergonha. O texto de Colossenses fala que essa vergonha era a mesma vergonha que o Império Romano, quando vencia a batalha, ele passava nas ruas de Roma com o inimigo atrás vencido, para mostrar quem manda aqui. E quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem determina a vitória é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa flecha não é simplesmente um autoempoderamento, você é bom, não. Você não passa dificuldade, não. É que a flecha da vitória do Senhor, o Senhor está te dando a vitória nas suas mãos. Mas sabe qual que é a recompensa? A recompensa da fé? Ou seja, eu já até respondi, né, mas eu quero dizer o seguinte: a vitória é a recompensa daqueles que creem. A vitória é a recompensa daqueles que creem. Por isso nós nos tornamos em Cristo Jesus mais que vencedores, porque cremos que Ele venceu. Ele venceu a cruz, Ele venceu o inferno, Ele venceu este mundo, e Ele nos deu essa vitória.
Então você não vai andar mais intimidado. Porque se até aqui, às vezes algumas coisas na sua vida estavam meio emperradas, você vai entesar, vai colocar, empunhar esse arco, retesar esse arco, vai abrir a janela para o oriente. E a Bíblia diz aqui no verso 17: atire! E o rei atirou. Atire! O rei atirou. E ele fala: toma as flechas, e agora atire contra a terra. E aí Joás fere apenas 3 vezes. Quando fala que Joás feriu 3 vezes a terra e que o profeta ficou indignado, é porque tinha mais. A indignação de Deus é quando você tem mais da parte dele e você não usa exatamente a arma que você tem. Deus já encheu a sua aljava de flechas da vitória. Use todas que forem necessárias, mas sai dessa guerra com vitória, com a cabeça erguida. E aquele que quer isso, fica de pé no seu lugar, porque é isso que Deus quer. Porque mais interesse que você mesmo tem em ser vencedor, Deus tem interesse que você seja mais que vencedor. Porque toda vitória que nós temos não aponta para a terra, aponta para o céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele te empodera, Ele te dá vitória, e Ele te faz agora para dar. Toma o arco na sua mão, toma o arco, começa a apontar para o leste, começa a apontar para o leste, começa a apontar. Nomeie Ben-Hadad, Hazael, nomeie o inimigo. Quem sabe alguma coisa na sua casa, quem sabe alguma coisa na sua família, quem sabe alguma coisa no seu trabalho, quem sabe na faculdade, nas suas finanças, na sua saúde. Retesa o arco, libera agora as flechas. Vai, manda essa flecha da vitória, manda essa flecha da vitória. Vai, igreja, vai, ato profético, vai. Como Israel conquiste, como Israel conquiste, como Israel conquiste, como Israel conquiste, como Israel clame. Vai lá, igreja. Como O diabo, o inimigo não aguenta. A igreja que clama, são como flechas da vitória. Israel clame, como Israel clame, como Israel conquiste, como Israel conquiste, como Israel. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus tem recompensa para aqueles que estão buscando, mas não há outra forma de buscar a Deus sem fé. Não é crer num amuleto, não é crer num Deus distante, é crer que Ele interage com a gente, Ele se importa, Ele ouve a nossa oração, Ele sabe do nosso clamor, Ele sabe dos nossos lamentos, Ele sabe da nossa estrutura, e Ele se importa com a gente. Sua aljava está cheia, mas você vai dar o último, apontado agora para o leste, apontado agora para o oriente, na testa de Ben-Hadad, na testa de Hazael. Seja qual for esse inimigo, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Você pode apontar e liberar essa flecha e diga assim: flecha do Senhor, flecha da vitória, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor contra os inimigos. Aleluia!
nossa vitória é a cruz. E a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E por isso nós fazemos ato profético. Não é doutrina e não existe um protocolo. Não, eu não faço para crer, porque crer eu faço, eu me empodero, eu libero uma palavra, eu libero um gesto, eu me empodero de um ato profético que demonstra uma realidade espiritual que já está acontecendo, porque pela fé eu posso atrair aquilo que não é aparente. E nessa hora eu quero fazer mais uma oração com você, igreja. Eu quero fazer mais uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração, e repetisse após mim, dizendo assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em tua casa, na tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta à casa do Pai, à presença do Pai, à família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: se você fez esta oração que fizemos juntos e você se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você e com você. Levante a sua mão. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite. Eu vejo mãos levantadas aqui. Se você orou e se identificou, seu coração está ardendo e você diz: sou eu, levante a sua mão. E eu peço mais um passo de fé, talvez alguns passos que vão te trazer daí de onde você está até aqui à frente, porque eu quero orar com você. Então você que levantou a sua mão, saia do seu lugar. Isso, vem Vanderlei, amado, querido. Isso, vem minha irmã. Isso, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é com amor eterno, Ele ama, com a benignidade Ele está atraindo. Sabe, ninguém aqui está sendo atraído para uma religião, tampouco para uma denominação. Estamos sendo atraídos para Jesus e para vivermos para Ele e por Ele. Você que levantou a sua mão, o seu lugar não é aí, é aqui. Venha logo, nós estamos esperando. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Por elas foi pago um alto preço, por todos nós. O preço foi o sangue de Jesus. E esse sangue, ele traz uma realidade de uma aliança eterna. E a aliança de Deus é irrevogável. Ela é incondicional. A aliança de Deus não prescreve, não tem prazo de validade. A aliança de Deus, ela não coloca condições. Não é pelo que você fez ou que deixou de fazer, é simplesmente pelo que Jesus fez lá na cruz. E Ele resolveu amar vocês. E agora vocês acessam essa graça, esse favor por meio da fé. E é exatamente a fé que vai empoderá-los a andar como vencedores. Porque vocês agora em Cristo já são mais que vencedores. Já são mais que vencedores. E nós declaramos que não há nada mais que os separe do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu declaro mais uma boa notícia acerca da vida de vocês: que não há mais condenação. Porque o
Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Uma vez que entrou a fé, saiu o pecado, saiu a iniquidade. Você creu e você agora é limpo para Deus, porque você creu no sangue de Jesus cobrindo a sua vida. Então não há mais condenação. Pagou. Mas se amanhã já está pago. E agora com esse amor vocês vão responder com tanta bondade no coração, porque vocês receberam esse amor de viver para Deus, aquele que deu tudo para vocês. Eu profetizo isso e sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Mas eu quero falar mais uma coisa. Vocês não estão sozinhos. Primeiro porque vocês têm Jesus. Ele disse, eu estou, não estarei, estou com vocês até o fim. Segundo, que Ele nos deu uma família espiritual. Essa família é bênção, porque se um cair, o outro levanta. E nós vamos juntos até o dia que Ele vai nos buscar. Amém? Então, não ande sozinho, não ande sozinha. Eu vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás para conhecer uma parte dessa família e receber um abraço da família de Deus e nós festejarmos aqui nessa noite. Amém? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Amém. Estão pedindo para Vamos conquistar avisar. essa cidade com essa flecha, amém? Aleluia! Glória a Deus. Pediram para avisar que estará sendo vendido picolé e cachorro quente. Então olha só, não vai embora correndo, passa lá na cantina. Eu quero avisar também, hoje de manhã tinham 3 vagas apenas para casais que desejam participar do encontro de casais em Caldas Novas. Pastor, mas eu quero dividir, será que dá para dividir? Ainda dá para dividir no cartão, agora um contrato direto com o hotel, mas ainda pode ser dividido, acho que em 5 vezes, se eu não me engano. Então passa lá no stand, no IBStore, faz a sua inscrição, amém? E o batismo está chegando, viu? Você que não desceu as águas, se prepare, entre em contato conosco. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.